alegria em poder partilhar um pouco daquilo que a gente desenvolveu com a laser terapia, né? E esse trabalho que eu vou apresentar para vocês é a ativação com a luz laser, né, da célula-tronco para a formação de tecido ósseo e tecido gengival, mais especificamente sobre a papila gengival, fechando os black spaces, né? É um trabalho que me entusiasma muito, me encanta muito falar sobre a luz, né? Que a luz é aquilo que permeia tudo que a gente tudo aquilo que a gente vive, todas as nossas reações, celulares, biológicas, bioquímicas, né, fazem parte da luz, e com isso me encanta muito poder trocar um pouquinho da nossa experiência com o que a gente tem desenvolvido na laser terapia, né? Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do laser no crescimento gengival e ósseo, e que a gente chamou de hemolaser terapia. A hemolaser terapia começou, na verdade, há muitos anos atrás. A hemolaser terapia começou há muito mais que 10 anos atrás, quando eu tentava fechar os espaços entre as restaurações de resina, entre as facetas que ficavam. E às vezes a gente tinha que fazer restaurações mais largas, aumentar o volume das próteses das facetas em função do black space. Então, com o intuito de fechar, eu fazia só o laser terapêutico. E o laser terapêutico só não dava resultado, né? Assim, ele cicatrizava, mas não formava um tecido novo. E aí, como eu trabalhava muito com uma broquinha de acabamento que sangrava um pouquinho, eu percebia que quando sangrava e eu fazia o laser, a gengivinha começava a vir. E a partir daí, eu comecei a fazer habitualmente, né, na clínica, até chegar lá em 2016, que foi quando a gente começou a embasar, né, na engenharia de tecidos, né, nos estudos de célula-tronco, né? Então todo o meu trabalho está baseado no laser, praticamente, né? Tem uma parte na dentística e uma parte na laser terapia, né? Então, eu fiz o doutorado na Federal do Rio de Janeiro, sou mestre em dentística, né, pela Unicastelo, com o professor Dirceu Vieira, né? O doutorado com a professora Sônia Groisman, né, o professor Antônio Pinheiro, né? Sou especialista em dentística restauradora e faço parte de alguns mestrados, doutorados. Temos vários livros escritos como autora e coautora, e mais de 90 artigos sobre laser na odontologia publicados no Odontomed, né? A hemolaser terapia nos dá uma forma nova de atender os pacientes de acordo com tudo que acontece no momento, né? Uma nova visão, compreendendo que cada organismo tem um potencial para regenerar, cicatrizar ou reparar seus tecidos moles ou duros, utilizando seus recursos celulares naturais, né? Dessa forma, a gente consegue fazer um preenchimento do black space, né, com o uso do laser terapêutico e o sangue e luz. Olha que maravilha! Dessa forma, a gente consegue fazer um tecido novo, e que vocês vão ver
no segmento desse trabalho, que hoje a gente consegue, ao formar a papila, formar também o tecido ósseo, tá bom? Podemos considerar então que o sangue, por ser de origem autóloga e natural, ele é um biomaterial mais importante no nosso organismo. Então, o que a gente pensou? Que ele pode ser incorporado aos biomateriais que existem hoje para formar os tecidos humanos na regeneração óssea. Ele melhora a cicatrização de tecidos, apresenta um grande sistema de transporte, nutrientes, átomos, metabólitos, tudo que faz com que haja uma circulação que se faz necessária para a manutenção das funções que nós temos na nossa vida, né? Nosso trabalho mais recente, que mostra o trabalho do laser no sangue, é justamente um editorial que saiu agora na Photobiomodulation, a Photomedicine. E esse editorial eu fiz junto com o professor Aldo Brunhera, né? E nós fizemos a seguinte pergunta: é o sangue um biomaterial natural, né? E isso é muito importante, porque nós vamos ver que o sangue, ele me ajuda como uma matriz natural no local que ele está sendo procurado. Nós vamos pegá-lo de onde? Nós vamos pegá-lo lá do nosso ligamento periodontal, que é muito rico em células tronco, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho do que a luz pode ajudar nesse novo contexto, né? Mostrando essa parte da hemolaser terapia na estimulação de células tronco e fechamento do black space. A laser terapia é um mundo que nós sabemos que é maravilhoso. A luz age nas células, nas membranas, nas organelas, na mitocôndria, tem efeitos de fotobiomodulação, com efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, cicatrizante e regenerador, né? A laser terapia, ela é muito importante porque ela estuda a energia do laser em nosso organismo. E essa energia é o fator determinante no nosso organismo, né? Por quê? Porque a energia, como uma colherzinha, eu vou colocar para ativar a nossa célula, né? E a partir daí, formar um ciclo de liberação do citocromo C, oxidase, estimulando ATP, formação de oxigênio. Respirar. Respirar não é só o que nós fazemos. As nossas células precisam do oxigênio para fazerem o seu papel no organismo, né? Então, essa energia que vem da luz, que é uma energia eletromagnética, ela é uma energia que toca as nossas células, né? E vai fazer reações químicas, né? Ativando toda essa série de organelas, mitocôndrias, e fazendo com que a célula tenha o seu efeito, né, de regenerar, ou reparar, ou cicatrizar um determinado tecido. A energia, gente, é uma coisa que na laser terapia, nós chamamos, na dose, para estabelecer uma dose, às vezes se complica muito. Quando nós trabalhamos com a laser terapia, qual a potência? O que eu tenho que saber? Que a energia é a relação da potência com o tempo. Se eu aumento a potência, né, eu vou diminuir o tempo
né? E se a minha potência, o meu equipamento, ele tem menos potência, eu tenho que aumentar o tempo. Desta forma, a maioria dos equipamentos, eles têm hoje na odontologia, na medicina, eles têm 100 miliwatts de laser terapia, né? E nós sabemos que para dar 1 joule, eu preciso de 10 segundos. Por quê? Porque a potência de 100 miliwatts vezes os 10 segundos vai me dar 1000 milijoules, que é 1 joule. Da mesma forma, se o meu laser tem 50 miliwatts, para dar 1 joule, eu vou precisar de 20 segundos, né? Então, o que acontece? De acordo com a potência, se eu vou diminuindo a potência, eu vou aumentando o tempo. Ah, então qualquer laser pode fazer, desde que ele tenha uma boa procedência, ele pode fazer. Se ele tem menos potência, logicamente o colega vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas não passa de segundos, né? Outra coisa da laser terapia que é muito importante a gente saber é o diâmetro. E esses dados vão ser informados para a pessoa que vai escrever um trabalho. É importante que ela saiba, né, a densidade de energia em relação à ponteira, tudo isso. O que é importante para nós clínicos sabermos? Que quando a minha ponteira tem um maior diâmetro, a penetração é menor. E quando a minha ponteira é mais estreita e que tem um menor diâmetro, a penetração vai ser um pouquinho maior, você tá vendo? Então aqui uma ponteira pequena e uma ponteira grande. Nesse trabalho nós vamos usar uma ponteira de meio centímetro, 5 milímetros, né? E ela vai se distribuir na superfície. Por quê? Porque eu não preciso pegar um nervo, um osso lá dentro, lá na profundidade. Eu vou precisar trabalhar. Ah, mas eu tenho um laser que tem a ponta fininha. Tudo bem, você vai trabalhar da mesma forma, porque ele tem um halo de abertura. E como a papila uma é pertinho da outra, obviamente os halos vão se encontrar e nós vamos fazer essa bioestimulação da hemolaser terapia. Trabalhar com a luz ativando o sangue é quase uma história de sonho, né? Mas o que a gente pode fazer para embasar isso que acontece na hemolaser terapia? Nós sabemos que tem uma técnica muito difundida, muito embasada, que é o ILIB, né? E o ILIB, ele é uma irradiação intravascular. Você coloca na artéria radial e você põe o laser funcionando por uns 30 minutos. Por quê? Onde está embasado isso? Isso acontece porque a circulação sanguínea faz as nossas células em 30 minutos passarem por todos os órgãos do corpo. Dessa forma, nessa região, a luz vai pegar todas as células. E se nós tivermos uma célulazinha, várias células que sejam de um tecido, de uma área, que estejam em defasagem de energia, o que vai acontecer? A luz, com seu toque eletromagnético, vai fazer a polarização dessas células que estão em defasagem e ela vai passar naturalmente a produzir o melhor. Isso acontece em várias opções terapêuticas e o ILIB é uma delas
que faz um bem-estar maior, né? No caso de pacientes com doenças crônicas, diabetes. Então é descrito com uma grande ação, né, no envelhecimento precoce das células e tecidos, combatendo os radicais livres de oxigênio. 40 minutos para terminar. O Black Space, então, é aquilo que a gente vai tentar fechar, né? Nós temos várias ameias sem a papila, né? E esse Black Space pode prejudicar a estética, pode dar um prejuízo fonético, funcional e contribui para a retenção de alimentos, o que afeta principalmente a saúde gengival. Então é muito importante, não só por um motivo estético, é porque nós temos que tudo que está perfeitinho, tudo que foi feito bem estabelecido, obviamente vai ter a sua função de proteção, né? E até o tecido ósseo, conforme a gengiva vai retraindo, o tecido ósseo pode também ir reabsorvendo. A regeneração papilar, então, visa preencher esses espaços negros que ocorrem em superfícies interdentais, e esse procedimento é um procedimento dos mais complexos para ser realizado em cirurgias periodontais, né? Embora eles aconteçam em mais da metade dos adultos, né? E por que é difícil você fazer esse procedimento? Porque nós temos um leito pequeno, restrito, com pouca circulação. Então, quando se propõe uma nova técnica, nós estamos pensando em usar os fatores de crescimento desta própria área, sem precisar fazer nenhum enxerto, nenhuma cirurgia que seja mais invasiva. Eu vou mostrar para vocês um caso de 2012, por exemplo, que foi feita o fechamento da papila numa pessoa que tinha um grande desalinhamento, não queria usar aparelho, né, e veio para fazer facetas. Nós fizemos a faceta e vocês vejam que fica uma área que ficou com o Black Space. Essa área eu poderia, por exemplo, ter pedido para aumentar essas facetas, né? Fechar mecânica, fisicamente, essa região. Mas não, eu sempre insistia, fazia um sanguinho, punha sangue, e começou, nessa época eu comecei a registrar esses casos, né? Porque eu achei que era que estava tendo alguma coisa e que não era só uma cicatrização, né? E embora várias técnicas cirúrgicas tenham sido propostas durante esse tempo todo para a reconstrução, muitas delas eram muito limitadas, né? E o sucesso não era tão grande. Começamos a pensar, quando a gente quer, quando a gente faz com vontade, deseja alguma coisa, não que eu não vou usar a ciência, mas a gente busca meios de tentar, com o que já existe, a gente fazer uma nova história, né? Que é isso que a gente está querendo fazer, né? Então, as células que nós vamos trabalhar são as células mesenquimais, né? Que elas possuem a capacidade de tornar-se qualquer tipo de células totalmente desenvolvida. E elas podem formar as células do neurônio, as hemácias, o PRP, a formação de plaquetas, de fibrinas, hepatócitos, células cardíacas, células musculares. E na odontologia, onde que nós temos as células tronco,
alojadas. Vocês sabem que na nossa formação embrionária, tudo começa pela cabeça e todas as células mesenquimais indiferenciadas, elas se alojam na boca e daí elas vão migrando para o cérebro e para a nossa medula, né? E fica resquícios dessas células na nossa cavidade bucal. E o ligamento periodontal, a nossa polpa, é altamente preenchido, ele tem grande quantidade de células tronco, né? 10% delas surgem na camada mesodérmica e 90% são derivadas de células da própria crista neural, que apresentam uma elevada capacidade de se diferenciar em células neurais, condrócitos, assim também como são responsáveis por melhorar a nossa imunidade, né? No contexto da engenharia de tecidos que foi acontecendo, né, desde 2006, 2007, a gente já tem trabalhos mostrando até a laser terapia in vitro, em animais, né, mostrando a capacidade que a laser terapia teria de estimular essas células indiferenciadas, né, e até a fase em que nós nos encontramos hoje, que vemos com muitos trabalhos mostrando que a laser terapia pode sim estimular, né? E na papila eu consigo fazer uma papila nova com o sangue que funciona como uma matriz, né? E aí usa os fatores de crescimento que, junto com a fotobiomodulação ou a laser terapia, se mostra com resultados positivos, melhorando a sobrevivência, a proliferação, a migração e a diferenciação dessas células tronco, né? Nós temos um capítulo no livro Laser em Odontologia, que nós fizemos junto com o professor Aldo Brunhera, o professor Samir Namur e o professor Jamil, e o capítulo 22 trata da hemolaser terapia, né? Mostrando então um trabalho em português que fala dessa reparação. Então é muito importante mostrar que esse trabalho está embasado no desenvolvimento da engenharia de tecidos nos últimos tempos, né? E nós temos um estudo que desde 2016 nós publicamos um estudo inicial no Japão, no Congresso do Japão, e em 2018 nós já fizemos um artigo para Photomedicine, e esse trabalho desenvolvido, né, em conjunto com a professora Márcia Marques, a professora Estela, professor Aldo, professor Matheus Wingling, Ana Paula Brunhera, né? Nós publicamos esse trabalho e com base nele nós criamos, né, um novo ânimo. Por quê? Porque nós conseguimos detectar essas células, né, e a expressão genética que existia na região do ligamento periodontal, e eu vou mostrar na sequência, né? Sempre que se faz um trabalho é importante ter um método. A Walt sempre preconiza mostrar todos os parâmetros. Em termos de dose, o que é importante quando eu reproduzo um trabalho? O tempo que eu vou trabalhar e quantos joules eu quero por cada ponto. Eu quero 2 joules. Eu quero 2 joules, que é o caso desse trabalho. Ele tem 100 miliwatts de potência, o laser que eu estou trabalhando. então eu preciso de 20 segundos, né, para dar os meus 2 joules. 100 vezes 20 vai dar 2.000 milijoules, que são 2 joules, certo? Bom,
O estudo preliminar que nós fizemos nesse trabalho, ele pretende demonstrar o que ocorre em nível celular nos casos clínicos que nós temos feitos, né? Então, foi feita uma coleta de sangue em vivo no paciente, no ligamento periodontal, em 3 tempos, né? Antes da fotobiomodulação, após a aplicação do laser e 5 minutos após o procedimento. Aí parte de um atomo, né? E parte da sequência laboratorial. Então nós fizemos assim, sangramos com uma sonda, eu vou mostrar direitinho. Tem um videozinho mostrando de que maneira a gente faz essa sondagem. Aí a gente faz, tá vendo que não é muito aprofundado e a sonda não precisa ser muito aguda, né? Então a gente faz essa estimulação para que o sangue do ligamento venha. O que tem no ligamento? A célula tronco, né? Então a gente faz aí a primeira coleta, tá? E agora não tô conseguindo. Certo. A primeira coleta. Depois dessa primeira coleta, a gente faz a biomodulação com o laser terapêutico em 3 pontos, tá? Cada papila, 3 pontos de 2 joules cada um. E o sangue e a gengivinha vão funcionar como uma matriz, certo? Não tô conseguindo passar. Não dá pra ver. Aí, olha, a biomodulação com o laser terapêutico vermelho, 660, e o que a gente tá mostrando? Que tem dois joules em cada ponto, e nós vamos estimular na mesial, na distal e na papila. A segunda coleta nós vamos fazer após a aplicação do laser, imediatamente após, no mesmo buraquinho, no mesmo local, vocês estão vendo? Ficou um apoiozinho, é feita a segunda coleta, novamente é colocado em um outro tubinho de ensaio, vai em nitrogênio e vai para o laboratório para fazer essa medição. Certo? Colhendo para levar. O laboratório foi o laboratório da dentística lá da Universidade de São Paulo, que estava sob a responsabilidade da professora Márcia Marques. Você quer ver? O que está deitado? Coleta após aplicação do laser, não é só passar, porque aí vai repetir, e aí nós vamos... Nós estamos nos bagunçando um pouquinho aqui, porque o Aldo está me ajudando, eu tenho que passar aqui. Certo. E aí a terceira coleta é feita 5 minutos após o procedimento, no mesmo local. Você vê que ele já formou um coágulozinho, então, para recordar. A primeira antes do laser, no sangramento, o sanguinho que vem do ligamento, a segunda após o laser, imediatamente após, e a terceira 5 minutos após o procedimento. E o que acontece então em nível celular? Qual o resultado após esse procedimento? Vocês vão ver que a expressão dos genes, né, analisados nessas amostras sanguíneas, na primeira coleta foram feitos 3 tipos, né, de marcadores, né? Na primeira coleta vocês vão ver que tem 2 cruzes para os 3 marcadores.
E o que acontece então? Após o laser, nós vemos que há um aumento dessas cruzes, né? Chegando a dobrar e até ter 5 cruzes, né? Com o OCT4 e 4 cruzes com o CD90. Imediatamente após, né? Então o que aconteceu? A quantidade de células tronco, a viabilidade desse sangue aumentou, porque todo sangue ele tem célula tronco, só que ele tem a viabilidade, chega a um ponto que ele não consegue mais. O que acontece a laser terapia ou a fotobiomodulação? Ela faz com que haja um aumento dessas células tronco, e olha o que acontece na terceira coleta. A terceira coleta, você vê que já não tem mais célula tronco para 2 dos marcadores, só o último que tem um maisinho. Por quê? Porque esse marcador, ele também é específico para fibroblastos e miofibroblastos. Quer dizer, ele já está mostrando a expressão de uma célula adulta, né? Então você vê que em 5 minutinhos a gente já tem a mudança. É como a luz, você coloca, tem o tempo dela e rapidamente, em segundos, você já tem uma ação, já tem um encadeamento e já tem a formação de uma célula diferenciada, né? Dessa forma, nós apresentamos esse trabalho, né, de 2018 que eu estou mostrando para vocês, e nele foi mostrado um follow-up de 4 a 8 anos, mostrando a preservação da papila, né? E aí, de acordo com a ciência na área da engenharia tecidual e a sua evolução, né, nós podemos ver que junto com a biofotônica e a medicina regenerativa, nós permitimos fazer com que o nosso corpo possa produzir novos tecidos humanos. É nesse ponto que a ciência vem contribuir com a nossa qualidade de vida, e a luz do laser, com seus raios, despertam instruções e informações para que as células tronco do sangue se reinventem e se repliquem. Estamos falando, gente, de informação quântica, né? Que é o que é a luz. Uma informação, né, dentro da área eletromagnética. Né? Muitos trabalhos foram publicados. Aí há um trabalho da Universidade da MIT, né, mostrando que é possível sim regenerar tecidos do dente e também de outras partes do corpo, né? Aqui uma revisão sistemática da professora Márcia Marques e sua equipe, né? Um trabalho muito bem feito. Aliás, todo o trabalho em células tronco que existe no mundo, né? Ela se destaca com a sua dedicação e de sua equipe, né? Aqui um trabalho mostrando a formação de polpa, a regeneração de polpa, num trabalho da Estela, que ela foi premiada num congresso da WFLD, né? E mostrando como que ela fazia isso, usando como controle os dentes em que ela não usava o laser, só usava o sangramento da área do coto, que ela removia o canalzinho, removia o nervo, a parte, e fazia um sangramento, né? Fazia toda a parte de tratamento de remoção da parte da polpa, e o sangramento que ela promovia, ela preenchia com o sangue, fechava com um material, ela estimulava com o laser e o outro não. E o que estimulava com o laser, olha só, a regeneração, né, com células bem definidas da área pulpar. Vou mostrar então uns casos clínicos, né?
aqui é um caso de inferiores, porque todo mundo acha que é muito mais difícil fazer a parte inferior. Tem casos que a gente está seguindo com raio-x e com também tomografia para ver o osso, porque todo mundo pergunta, tudo bem, você forma a gengiva? E o que você forma embaixo? Porque nós sabemos que a formação da papila está relacionada com a posição óssea, né? O nível ósseo. E aí a gente também começou a observar que o nível ósseo era acompanhado e que havia também uma neoformação. Aí um caso inicial, né? Mostrando uma primeira sessão após uma cirurgia, que a professora Ana Karina Saba fez para fazer uma tunelização para cobrir as abfrações que tinha. E nesse ponto ela me mandou, eu fiz uma primeira sessão, né? Aqui a segunda sessão, vocês veem que da primeira para a segunda não tem uma diferença muito grande, mas o que acontece? Na terceira sessão já é evidente a formação e o fechamento. E aí nós vamos observar que onde tem alguns defeitinhos, por exemplo, se tiver uma concavidade, eu posso pôr uma gotinha de um ionômero líquido, uma resina fluida, né? Para fazer o alisamento, porque a gengiva, ela não sobe tanto se tiver uma concavidade, como se tiver uma saliência, né? Então é importante que esteja lisinho. Terceira sessão, a gente já vê mais evidente. Quarta sessão, qual a distância entre uma sessão e outra? De uma semana, tá? Então aqui nós estamos falando a quarta sessão, 21 dias, né? Porque o dia primeiro foi a primeira sessão, tá? A gente repete novamente a mesma técnica, né? Fazendo sangramento em todas essas sessões. E a laser terapia, né? Em seguida, quarta sessão, você vê o sanguinho já em posição, aí a gente vai colocar o laser, e uma quinta sessão mostrando a qualidade dessa gengiva, né? Então, o que acontece? Nós temos uma formação natural de um tecido que ficou, que preencheu um espaço que existia. Nós temos uma regeneração e isso me encanta, porque nós estamos trabalhando com a célula e a luz pode fazer muitos trabalhos na odontologia, na medicina, na fisioterapia, regenerando partes do nosso corpo, regenerando e dando cura aos as nossas doenças, aos nossos desvios, né, de saúde, tá? Aqui um outro caso, né, de faceta, em que ficou também a papila, o laser e o fechamento. Aí 15 dias depois, você vê que em 1º de maio de 2013 foi quando colocamos as facetinhas, né, as facetas de porcelana. E você vê que no dia 15 de maio, né, 14 dias depois, já estava fechadinha a papila. E aí o que acontece? 4 anos depois, 1º de março, quase 4 anos depois, aí quando chegou a gente fez, eu vejo com uma sondinha, ver se tem alguma coisa, se está tudo direitinho, tiro um raio-x para ver se está direitinho, e antes mesmo que a Ana Paula fizesse uma limpeza, né, o que eu fiz? Nós fotografamos do jeito que chegou para mostrar a realidade. 4 anos, é um paciente nosso até hoje, né, e vocês vejam que está com 4 anos, e hoje 2020, 7 anos. Um
um outro caso também de facetas, né? Na estética é importante manter o formato parecido com o formato do rosto, não é verdade? Então, se tem um caso assim, tem um lateralzinho que aparece um pedacinho, a faceta não foi até a região para cobrir uma parte dental, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a hemolaser terapia, preencher, ver que o central já fechou e o lateralzinho tá com um sanguinho ainda. Por quê? Tô fazendo uma nova sessão com 15 dias para que eu consiga fazer a papila se posicionar e fechar aquele defeitinho que teve ali na gengiva, tá? E é muito importante isso na parte óssea também, né? Hoje a gente sabe que os implantes estão trazendo abordagens cada vez menos invasivas, com benefícios maiores, né? Com procedimentos para reduzir tanto a invasão no trabalho como o valor do tratamento também, né? E aí a gente vai mostrar algumas coisas. Por exemplo, esse caso é uma paciente que chegou com um implante, olham lá a radiografia, o lateralzinho, né? Ela tinha uma coroa no 11, e aí é o elemento 12, e ela tinha um implante e ele aparecia. Então o que o outro profissional fez foi cobrir com uma resina acrílica, mas mesmo assim teve muita, né, teve uma reação, né, com pus, tudo. Então quando chegou pra gente, nós fizemos a hemolaser terapia, limpamos a área, toda a parte periodontal. Quando se trabalha com laser, gente, nós não fazemos nada que esteja em desacordo com a odontologia convencional. Ela tem que ser o nosso guia. Nós estamos propondo uma coisa nova, um benefício, mas de maneira que a gente tenha mais benefícios, sem passar por cima por conceitos que a gente sabe importante. E aí, a maneira como a gente está fazendo a hemolaser terapia, construímos uma areazinha para estimular ali aquela gengiva, removemos toda a resina que estava estendida, ficou exposto então, né, o implante. E aí nós continuamos. De que maneira? Como tinha uma infecção, nós usamos, além da a hemolaser terapia, que é o laser que trabalha tanto em tecidos dentais como em tecido mole. Nós podemos fazer a descontaminação, a remoção de tecidos, mas nesse caso eu estou mostrando para vocês com uma energia de 50 milijoules e com 20 Hz, né? Dessa maneira eu estou trabalhando com 1 watt de potência, né? E o que acontece? Eu estou descontaminando a superfície do implante sem que haja, tem muitos trabalhos mostrando, sem que haja qualquer interferência na superfície e no material. E no final, o que acontece? Como eu trabalho com uma energia mais baixinha ainda, que é 20 por 20, que daria 0,4 watts ou 400 milijoules, o que acontece? Eu consigo coagular esse tecido com o próprio laser terapêutico e volto novamente para o laser terapêutico para me estimular as células tronco. Não aceitava a remoção do implante. Como a paciente não aceitava a remoção do implante, então o Aldo, que faz essa parte junto, né, com o pessoal que faz o implante aqui, resolveram deixar ele submerso. Foi feito aí um provisório, né, mostrando um pôntico na região que tinha o implante, né, e o implante tá aí. Ele permaneceu, porque a paciente não quis que, para mudar aí quando tem um filme é mais difícil, tem que sair fora. Pode sair.
Já foi. Já foi? Já. Esse já foi, aí a gente faz novamente isso. E aí a maneira como evoluiu esse caso, né? Eu acho que nós fizemos umas 11 sessões de hemolaser terapia e o laser de Abiag nós usamos, que é o Light Touch, nós usamos no início, né? Tanto para remover algum tecidinho de granulação como para descontaminar. Aí mostrando já o implante submerso e você consegue observar que o tecido, como uma segunda intenção, ele está vindo de dentro para fora para regularizar esse defeito que tem aí. O antes, o depois, é lógico que ficou um leve acinzentado porque tem um implante ali, mas pelo menos a fístula ela foi sanada e o tecido foi regenerado, tanto na sua parte de tecido mole como na parte de tecido ósseo, né? Então a gente fica assim muito feliz em ver casos extremos, por exemplo. Casos em pessoas que não podem extrair os dentes, que tem que fazer um acompanhamento, né? Casos de pessoas que reabsorveram as raízes, olha, um acompanhamento de 4 anos, né? Tá vendo? E aí você vê que já tem uma grande, né? No 2020 a gente já tem uma formação sem uma cirurgia, né? Com pério, curetagem com laser, com as próprias ponteiras, né, que são pontas de safira, em vários formatos, são 18 formatos, tem para cortar o tecido mole, mas não foi possível, não foi preciso, certo? Aí o caso, né, era uma paciente que tinha facetas e foi mantido. E aqui, olha, um outro caso que em 2018 eu tive que fazer uma contenção, né, uma espintagem, porque os dentes tinham muita mobilidade. Então, a gente fez a esterilização e a hemolaser terapia. Então, a gente teve a formação tanto da papila, né, como também do tecido ósseo. E sabe que era uma pergunta que as pessoas sempre faziam? Ai, Fátima, você está formando osso, mas será que esse dente não vai ficar anquilosado, né? Então, por isso que eu comecei a regularmente fazer o acompanhamento radiográfico e até o acompanhamento de tomografia, essas coisas. Por quê? Para a gente poder ter certeza que essa parte ficaria muito bem embasada, né? Então nós estamos falando numa técnica que dá muita alegria para a gente, é fácil, os colegas podem reproduzir, qualquer dúvida nós estaremos aqui sempre prontos a responder para vocês. E gostaria de lembrar que a gente vai fazer também uma aula gratuita online e essa aula vai ser o Masterclass dia 11 de novembro, se vocês estiverem interessados, e aí a gente vai abordar tanto a hemolaser terapia como o laser de Abiag, a PDT, o clareamento dental, né? E a aula vai se chamar Lasers e Inovação na Odontologia, tá? Vai ter alguns sorteios, surpresas, e aí vocês podem compartilhar com seus amigos também, tá? É um prazer muito, mas muito grande tá podendo compartilhar, né, um pouquinho meio assim, porque fazer a primeira live que eu faço, o Aldo já tá acostumado, então ele tá craque, né, eu gosto mais de falar e tocar o barco e mostrar toda essa nossa vivência, né, e essa evolução dentro da laser